Na videoaula de hoje daremos continuidade ao estudo de monômios. Primeiramente, vamos definir o que é o grau de um monômio. O grau de um monômio com coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Entenda-se por coeficiente não nulo monômios que têm coeficiente diferente de zero. Exemplos: o monômio 6x² y² é um monômio do quinto grau, ou seja, o seu grau é igual a 5. Por quê? Porque a soma dos expoentes das variáveis 2 mais 3 é igual a 5. Segundo exemplo, o monômio menos 13ab é do segundo grau. Note que quando as letras não apresentam expoentes, na verdade o expoente é igual a 1. Então, AB é o mesmo que A elevado a 1, B elevado a 1. Somando os expoentes, 1 mais 1 é igual a 2. Por este motivo, menos 13AB é um monômio do segundo grau. Terceiro exemplo, 5,1y elevado a 12 é um monômio do 12º grau, ou seja, um monômio de grau 12. Aqui existe apenas uma variável, então não há com quem somar o seu expoente. Portanto, o grau é dado exatamente pelo expoente desta variável. O monômio 11 é de grau 0. Todo monômio que tem a forma de um número tem grau 0. O grau de um monômio também pode ser dado em relação a uma de suas variáveis. Nesse caso, o grau do monômio corresponde ao expoente da variável considerada. Por exemplo, o monômio 3x² y³ é do segundo grau em relação à variável x, e é também do terceiro grau em relação à variável y. Se estivéssemos falando do grau do monômio, sem considerar nenhum tipo de variável, seria 5, a soma dos expoentes das variáveis. Segundo exemplo, o monômio menos 12a²b, ou b elevado a 1, é do primeiro grau em relação à variável b, porque 1 é o expoente da variável b. Se fosse em relação à variável a, o grau seria 3. Se não especificássemos uma variável, o grau do monômio seria 4, que é igual à soma dos expoentes 3 e 1. Vamos definir agora o que são monômios semelhantes. Note que os monômios 10x² y e -3x² y possuem a mesma parte literal, que é x²y. 2,5x³, 12x³ e -4x³ possuem a mesma parte literal, que é x². Quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados monômios semelhantes ou termos semelhantes. Então, monômios semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal, ou seja, apresenta as mesmas letras com os mesmos expoentes. Assim, são exemplos de monômios ou termos semelhantes 10x² y e -3x² y. A parte literal é a mesma para os dois, x² y. Segundo exemplo, -4a² b² e 7a² b². São monômios semelhantes e a parte literal que é comum aos dois é a² b². Terceiro exemplo, 2,5x³, 12x³ e -4x³ também são monômios semelhantes, porque a parte literal é a mesma e no caso é x². Vejamos agora exemplos de monômios que não são semelhantes, ou seja, monômios não semelhantes. 6x² y e -4xy². As letras que aparecem são as mesmas, porém os expoentes são diferentes. No 6x² y, x tem expoente 2 e o y tem expoente 1. Já em -4xy², os expoentes se invertem. X tem expoente 1 e o y tem expoente 2. Como a parte literal não é a mesma, estes monômios não são semelhantes. Segundo exemplo, 2x²
4x² e 6x. Também não são semelhantes. A parte literal do primeiro monômio é x², a do segundo é x² e a do terceiro é x. Como a parte literal não é igual, estes monômios não são semelhantes. Terceiro exemplo, 3ABC, 4AB, 5BC e 6AC também não são semelhantes. A parte literal do primeiro é ABC, a do segundo é AB, a do terceiro é BC e a do quarto é AC. Não existe aí nenhuma parte literal comum. Vejamos agora como fazer a adição algébrica de monômios. Em uma expressão algébrica, se todos os monômios ou termos são semelhantes, podemos tornar mais simples a expressão adicionando algebricamente os coeficientes e mantendo a parte literal. Essa operação também pode ser chamada de redução de termos semelhantes. Então, como faremos a adição de monômios semelhantes? Nós vamos manter a parte literal e adicionar os coeficientes. Por exemplo, como eu faço a adição 4x mais 6x? Nós vamos adicionar os coeficientes, 4 mais 6, e manter o coeficiente, a parte literal, que é x, ficando então com 10x. Segundo exemplo, como que nós vamos adicionar 12y a 13y? Adicionamos o 12 com o 13 e mantemos o y, que é a parte literal, obtendo 25y. Terceiro exemplo, 7x² mais 11x²y. Nós vamos adicionar o 7 ao 11, manter a parte literal, que é x²y, obtendo então 18x²y. Quarto exemplo, 6abc² mais 9abc². Vamos adicionar o 6 ao 9, manter a parte literal, abc², obtendo então 15abc². Note que para fazer a adição algébrica de monômios, nós precisamos que os monômios sejam semelhantes. No primeiro exemplo, se fosse 4x mais 6y, nós não poderíamos adicioná-los porque eles não são semelhantes. Não podemos somar monômios que têm parte literal diferente. Obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula.